E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo e eu vou trazer para vocês hoje as 7 principais diferenças entre o Excel e o Power BI. A diferença número 1 é a capacidade de processamento de dados. Enquanto o Excel tem uma capacidade limitada para trabalhar com dados, o Power BI já é feito para trabalhar com uma quantidade maior de dados. Quem já precisou trabalhar com Excel com um volume grande de dados viu que a planilha fica se arrastando, fica lenta, a gente não consegue trabalhar direito. Já o Power BI, a gente pode ter um volume grande de dados que ele vai continuar se comportando da mesma maneira. A diferença 2 é a capacidade de se conectar a diferentes fontes de dados. Então o Excel, ainda que tenha vindo com uma nova função nas últimas versões que consiga conectar com uma gama maior de dados, Power BI nativamente já vem com essa mesma conectividade, entre outras. Então a gente consegue trabalhar com diversas fontes de dados de web, próprias planilhas de Excel a gente consegue conectar, bancos de dados Oracle, bancos de dados MySQL. Então com o Power BI é muito mais fácil a gente trabalhar com essas conexões do que com o Excel. A terceira diferença é a diferença na segurança dos dados. Quando a gente quer compartilhar informações, Power BI ele é muito mais seguro do que com o Excel. Então quando a gente quer compartilhar uma planilha com outras pessoas que a gente criou no Excel, a gente precisa passar a nossa base de dados junto, para que ela também tenha acesso a essa informação e possa fazer os filtros correspondentes, possa verificar ali no dashboard o que está acontecendo. A gente precisa mandar a base de dados junto. A gente pode colocar senhas, entre outras coisas, mas a segurança não é tão grande quanto no Power BI. No Power BI, a gente trabalha com o que a gente chama de Row Level Security, que é a segurança em nível de linha. Então, a gente consegue dizer para o Power BI que tal pessoa vai ter acesso a tal informação. Então, conforme o usuário que entrar, conforme a pessoa que conectar ali, a gente consegue dizer que ela vai verificar só os dados que ela precisa verificar, sem ter que enviar a base de dados junto. A diferença número 4 é na questão de interatividade com os dados. Enquanto no Excel, a nossa gama de opções que a gente pode dar para o usuário mexer com o nosso relatório, com o nosso dashboard é mais restrita, no Power BI a gente consegue ter muito mais interação. Então no Excel a gente consegue colocar o que a gente chama de slicers, então o usuário vai selecionar que informação ele quer ver e isso vai filtrar as outras informações do dashboard. No Power BI a gente também consegue fazer isso, mas a gente tem uma gama muito maior. Por exemplo, a gente pode fazer com que o usuário escolha num gráfico que informações ele quer filtrar no resto do dashboard. Então, não só aquelas interatividades comuns do Excel, a gente tem outras trocas de informação muito boas no Power BI. A quinta diferença é a forma como a gente trabalha com dados relacionados. O que são dados relacionados? São dados complementares que estejam em lugares diferentes. Por exemplo, se a gente tem várias abas de Excel complementando informações, informação de vendedores, de vendas, depois de produtos, enfim, isso são dados relacionados, que a gente tem que trabalhar eles em conjunto depois para chegar numa informação relevante. No Excel, a gente precisa trabalhar com PROC-V, a gente precisa puxar essas informações da outra tabela, uma a uma, algumas a gente consegue puxar mais de uma, mas é um processo mais complicado. No Power BI, a gente consegue relacionar essas informações dentro das tabelas, carregar elas como tabelas, essas informações, e fazer relações entre elas. Então, o código do produto que esteja na planilha de vendas, a gente consegue fazer essa relação, o nome do vendedor que está na planilha de vendas, a gente consegue fazer essa relação, e assim a gente trabalha com blocos de dados, digamos assim. Então, a gente, quando quer filtrar a informação de vendas, a gente vai filtrar a informação dos pedidos a gente vai filtrar a informação dos produtos também. Então fica muito mais fácil trabalhar com essa relação que os dados têm entre si no Power BI do que no Excel. A diferença número 6 é a inteligência do software. O Power BI ele meio que pensa sozinho. Mas como assim pensa sozinho? Conforme a gente tem um volume grande de informações, então quanto maior melhor, e isso a gente já viu que no Excel, quanto maior, mais pesada a nossa planilha, mais difícil de trabalhar. No Power BI a gente consegue com um volume grande de dados fazer com que o próprio software tire conclusões sobre aqueles dados que a gente tem. Então ele tem uma função chamada Insights, onde conforme a gente vai carregando, digamos, volume de vendas aí de 5 anos, ele consegue com um clique nos trazer a projeção de vendas para o próximo ano, para os próximos 2 anos, dependendo do volume de dados que a gente tem. Então, além disso, ele ainda traz algumas informações relevantes, qual produto está vendendo mais, qual vendedor está vendendo mais, dependendo do que nós tivermos nos nossos dados. Então, o Power BI meio que pensa sozinho, que nem eu falei, ele pode nos trazer informações relevantes na hora de fazer a nossa análise e nos ajudar a fazer a nossa análise, nos poupando um pouco de trabalho. E a última diferença, a diferença número 7, é o preço. Enquanto o Excel já vem junto com o pacote Office, já vem instalado na maioria dos computadores que vocês já mexeram, o Power BI é um produto separado da Microsoft. A gente consegue fazer o download gratuitamente, a gente consegue construir os dashboards gratuitamente, mas quando a gente quiser compartilhar as informações, a gente tem um custo de $10 por usuário por mês. Dependendo da funcionalidade que a gente quiser, se a gente está numa escala menor, se a gente quer construir os dashboards e usar ali mesmo sem precisar compartilhar essas informações via web, a gente pode usar a conta gratuita. Com algumas questões de segurança, as pessoas vão ter acesso ao banco de dados, que era uma questão do
Excel também, mas a gente vai ter todas as outras funcionalidades. E, se for necessário aumentar a escala, a gente precisa compartilhar com mais usuários, a gente precisa usar aquilo que eu falei da segurança em nível de linha, é recomendado utilizar a conta paga e pagar para os usuários que precisam visualizar esses dados. Se tu gostou do vídeo de hoje, as 7 diferenças entre o Excel e o Power BI, te inscreve no canal, ativa o sininho para receber mais sacadas de analista.